trazer a palavra. Glória a Deus. Boa noite. Graças e paz, amém? Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Amém? Glória a Deus, amados irmãos. Não seria eu hoje ministrar a palavra de Deus, seria a pastora Lu. E ela está com alguns afazeres, está aqui em cima. E ela passou o dia hoje com o nosso filho Enzo, fazendo alguns exames e não conseguiu meditar na palavra de Deus. E agora ela está terminando algumas coisas aqui na igreja, lá em cima. E ela falou: você vai pregar a palavra e eu só obedeço. Não é assim? A Bíblia diz que esposa de Abraão, Sara, olha para Abraão e dá uma ordem para ele, pastor. Ele o quê? E aí Deus vai falar para ele: obedece sua mulher, Abraão. Aleluia. E aqui estou para ministrar a palavra, a qual o Senhor colocou em nosso coração. Amém? Vocês vão me ajudar hoje a ministrar essa palavra? Glória a Deus. Quero agradecer o grupo de louvor em nome de Jesus. Serei breve com esta mensagem, que está escrito no livro de Atos, capítulo de número 3, versículo 12 a seguir. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo 12 a seguir. Glória a Deus. Aleluias. Amém. Que diz assim: quando Pedro viu isso, disse ao povo: homens israelitas, por que vós maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se fosse nosso próprio poder ou santidade tivéssemos feito andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homicida. Mas mataste o autor da vida, a qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, este homem a quem vedes e conheceis foi fortalecido. Foi a fé que vem pelo nome de Jesus, que deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Amém? É para você nesta noite. Deus trará saúde. Deus trará uma grande vitória para você. Eu gostaria de convidar você agora a curvar a tua cabeça, fechar os teus olhos e peça para que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração de uma forma sobrenatural e de uma forma a qual ele traga aquilo que você precisa ouvir, não aquilo que você quer ouvir. Meu Deus, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ao teu Filho amado, nós te glorificamos e exaltamos ao teu nome, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem falado. Deus querido, eis aí a tua palavra rema, transformadora,
palavra que levanta aquele que está abatido. Senhor, usa a minha vida com autoridade, da forma que o Senhor quer, do jeito que o Senhor quer, que diminua eu e o Senhor cresça, e que somente o Senhor fale com a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Meus amados, meditando nesta mensagem, hoje à tarde, quando a pastora ela pediu para que eu ministrasse a palavra, eu comecei a conversar com o Espírito Santo de Deus e pedir a revelação desta mensagem. E é interessante que, para nós falarmos esses versículos, aonde Pedro, ele está na casa, na Formosa, ele está no Sinédrio, então ele está ali pregando a palavra de Deus, porque as pessoas estavam maravilhadas com aquilo a qual eles viveram, com aquilo que aconteceu com o homem. Para nós falarmos dessa mensagem, nós temos que entender o contexto dessa mensagem no capítulo 3, versículo 1, que conta a história de um coxo, um homem que desde o ventre da sua mãe havia sobre ele essa deficiência física. Então eu começo a entender que a vida deste homem não era uma vida fácil, a vida deste homem não era uma vida a qual ele poderia sair, se divertir e ir aonde ele queria, gostaria de estar indo. Não, a Bíblia vai dizer que todas as vezes que ele se levantava, alguém o pegava e levava ele para a porta formosa, para a porta aonde as pessoas adentravam para ouvir a palavra. Ou seja, já era um costume ele depender de alguém, já era um costume aquele homem se levantar, arrumar as suas coisinhas e depender de alguém para levar ele a um lugar para receber esmola. Como é difícil isso, pastor? Você depender de alguém para fazer algo para você. Você depender de alguém para trazer algo para você. Você não ter a capacidade ou a habilidade ou o físico para você ir e vir, ou depender de uma pessoa para trazer aquilo que você necessita. Este homem, este coxo, ele dependia desde o ventre da sua mãe uma esmola, ele dependia de alguém trazer para ele algo, aleluia, que para ele era o sustento, que para ele era aquilo que ele teria para o momento. O quão difícil é a vida deste homem. Mas uma certa vez, a palavra do Senhor diz que ele estava na porta. Então ele, fitando os olhos, estava vindo ali Pedro e João. Mas ele olha para aqueles homens e ele pede uma esmola. Ele pedindo uma esmola, ele abaixa a sua cabeça, ele não olha para eles. Amados, eu não sei se você já reparou, quando um mendigo ou alguém que está querendo alguma coisa, ou está sentado em algumas situações, vamos dizer assim, nas estações de metrô, de trem, às vezes tem uma mulher ou um homem com crianças, e eles não olham ou ficam fitados em nós, eles só falam assim: dá uma esmola, me dá alguma coisinha, você tem algo para me dar? Então eles estendem a mão, não para que eu e você venha levantar eles estendem a mão, não para que eu e você, aleluia, ou qualquer um de nós, levante ele e fale: olha, vai dar certo. Não, eles estão esperando uma esmola. E aquele homem, ele esperava exatamente isso, alguém dar para ele uma esmola. Era o que ele pedia, era o que ele vivia.
E a palavra do Senhor, ela é muito clara neste livro, que a Bíblia diz que quando Pedro e João, eles estão chegando à porta, a oração, porque eles estão saindo na oração nona. A oração nona seria às 3 horas da tarde. Então, quando Pedro e João, eles estão chegando, eles fitam também os olhos naquele homem, e eles olham a necessidade. Então, a Bíblia diz que eles falam, olha para nós. E se eles falam, olha para nós, é porque eles não estavam olhando para aqueles homens. Eles então pronunciam, olhe para nós. Jesus está falando para algumas pessoas aqui nesta noite, olha para mim. Eu estou aqui. Olha para mim. Você veio hoje na casa do Senhor buscar algo, e o Senhor está falando, olha para mim. Mas bispo, você está falando que eu estou pedindo uma esmola? Não, eu estou dizendo que talvez você veio com o seu coração contrito, que você veio buscar uma resposta da parte de Deus, e você não sabe como você vai sair, mas o Senhor está falando nesta noite, olha para mim. Porque aquele homem, aleluia, ele ouve Pedro e João falar, olhe para nós. E quando ele olha, talvez ali, Luigi, ele fica ali aguardando umas moedinhas. Talvez ali no seu coração ele fala, agora eu vou ganhar alguma coisa. Talvez ali no seu coração ele fala, agora eu vou receber algo. Eu não vou embora para minha casa vazio. Eu não vou embora, eu não vou voltar para minha casa de qualquer jeito. Eu não vou voltar da mesma forma que eu vim. Porque talvez aqui naqueles dias, ele passando por esse momento difícil, talvez no seu coração, quantas vezes ele foi até a porta formosa e foi embora sem receber nada. Mas aquele dia Deus estava preparando para ele o melhor, aleluia. E eu quero dizer para você que Deus está preparando o melhor para você também. Eu quero dizer nesta noite para você que Deus, Ele está preparando o melhor para você. É só você não desistir, é só você caminhar e falar, Senhor, eis-me aqui, eu preciso, Senhor, de um milagre. Eu não sei o que você tem buscado, eu não sei quanto tempo você tem colocado diante de Deus, as suas situações, os milagres que você mais precisa, quais são as suas necessidades, mas eu sei de uma coisa, você saiu da sua casa para estar nesta casa, e nesta casa há a presença do Espírito Santo de Deus, e aonde há a presença do Espírito Santo de Deus, a cura, a milagre, a resposta. Por quê? Porque é Deus que faz a existência daquilo que nós não vivemos. É Deus que faz e traz a existência, Vitão, daquilo que nós não vivemos. Aquele homem, ele estava precisando de uma esmola. Ele estava precisando de algo a qual anos e anos ele buscava. Somente umas moedinhas lá na porta. Eu começo a imaginar, amados, as pessoas entrando, e ele ali com sua mão assim. Aí passa um, põe uma moedinha. Passa outro, põe uma moedinha. Vai passar outro, passa e coloca uma moedinha, e assim sucessivamente. Porque muitas vezes no nosso egoísmo, ao invés de nós levantar alguém que está esperando você estender as mãos e falar, olha, você vai vencer, nós também passamos a dar uma moedinha. Mas aquele homem, ele estava naquele cantinho, na porta formosa, aonde as pessoas iam ouvir. Você é uma bênção, muito agradecido. Aonde
as pessoas iam ouvir uma palavra. E naquela época, Lídia, quem pregava dentro do sinédrio eram os anciãos e os escribas, aqueles que se levantavam contra Jesus, porque eles entravam lá para falar das leis de Moisés, aquilo que eles não viviam, mas eles não tinham a palavra eterna. A Bíblia diz que chega Pedro e João, olha para aquele homem e não pergunta nada, só olha para ele e fala: olhe para nós. E Pedro, ele lança uma palavra profética sobre ele, uma palavra de cura. Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Deus está levantando pessoas nesta noite. Deus está colocando de pé aquilo que você, aleluia, muitas vezes está com o seu joelho ali travado, você não consegue se levantar, não consegue sair daquela situação. Por quê? Porque você está paralisado com as coisas que têm acontecido, os momentos que você tem vivido têm sido tão difícil que você está prostrado, mas Deus está falando nesta noite: levanta e anda, porque eu estou contigo, eu estou com você, eu estou te levantando nesta noite, eu vou te colocar em pé. Você está abatido, mas eu vou trazer a resposta daquilo que você precisa. Porque é assim que Deus faz. E a história vai dizer que aquele homem começou então a se levantar, e os seus atelhos, que era o joelho, começam então a ficar ali firmes, e ele começa a se alegrar, ele começa então a pular, ele começa então a glorificar, e Pedro e João então olham para ele e falam: vem comigo. Porque a história diz, aleluia, que eles então entram para dentro. Aquele homem há anos ele ficava lá fora, ninguém o colocava lá dentro. Mas chegou o momento da vida dele, aleluia, que ele não recebeu uma esmola, mas ele recebeu uma grande vitória. E além da vitória que ele recebe, aleluia, ele então começa a saltar, ele começa a pular, e ele entra para dentro do sinédrio. E ele então entra glorificando e exaltando a Deus. Ele começa então a pular, e as pessoas que olhavam para ele, olham e falam: não é este que ficava lá na porta, é um Zé Ninguém pedindo esmola. Aleluia, o que o Senhor está falando nesta noite para mim e para você, que as pessoas que olhavam para você e falavam: olha, você não consegue, elas vão olhar para você e vai falar: mas não é ela que chorava e não acontecia nada? Deus está falando, eles olhavam para você e falavam assim, que não acontecia nada, mas eles verão o que eu vou fazer na sua vida. Porque foi assim na vida daquele homem. As pessoas que acusavam ele falavam: é o homem da esmola, é aquele que ficava lá fora, é aquele coitadinho agora está para o dentro da casa, aquele coitadinho agora está glorificando a Deus, aquele coitadinho agora ele faz parte, aleluia, da onde todos ali faziam uma reunião para ficar glorificando a Deus. Aquele coitadinho agora, ele está juntamente com homens de Deus e dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Mas muitos querem te ver lá fora. Muitos, não são poucos. Muitas pessoas não querem ver a sua vitória. Muitas pessoas, quando olham para mim e para você, falam: sei não, hein?
Será? Não se preocupe com aquilo que as pessoas acham de você. Siga somente o seu caminho para o alvo. E olhe para o céu e diga: o meu socorro vem do Senhor, que está nos céus. Não se preocupe com aquilo que as pessoas lançam contra você. Porque quando você começa a entender a palavra de Deus, você forma um escudo. E quando as pessoas lançarem a pedra, ela vai cair por terra em nome de Jesus. Por quê? Porque você está firmado com seus pés na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Pedro, ele estava pregando a palavra de Deus e olhando: olha, vocês são todos fariseus, porque vocês olham para nós dessa forma, porque aquilo que nós fizemos na vida deste homem, vocês crucificaram a Jesus, vocês crucificaram o Rei dos Reis, e agora vocês estão todos atônitos. Pedro então começa a pregar o evangelho e dizer para eles, aleluia, e mostrar a diferença. E a história de Pedro é interessante, meus amados, porque nós sabemos a conversão de Pedro como que foi. Primeiro ele nega. Porque quando Jesus é entregue, Jesus olha para ele e fala: olha, você vai me negar. Eu, Senhor? Não, eu sou o cara. Não nego não. Você vai me negar 3 vezes. É mesmo, Senhor? Não, não vou negar não. Sim, você vai me negar, Pedro. E a Bíblia diz que ele negou 3 vezes. Depois ele tem um encontro com o Senhor. Quando eles estão na praia: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Ali começa a conversão de Pedro. E a história vai dizer que Pedro, depois da ressurreição de Cristo, ele está pregando neste lugar. 5.000 vidas são transformadas. Jesus está levantando vários Pedros nesta noite. Quando você abrir a sua boca, as pessoas vão receber. Quando você colocar as mãos, as pessoas serão curadas. E eu quero, em nome de Jesus Cristo, lançar essa palavra profética na sua vida. Que aonde você colocar a planta dos teus pés, você será bem sucedido. E aonde você estiver, você será marcado pela graça do Espírito Santo de Deus. Recebe isso no teu espírito. Recebe essa palavra. Porque Pedro estava pregando exatamente para todos aqueles homens que o julgavam. Ele estava ministrando e mostrando para eles que vale a pena. Eles estavam mostrando para eles que eles iriam sofrer pelo nome de Jesus. E às vezes, amados, nós queremos ser como os discípulos, alguns. Que nem um dia desse eu conversava com um amigo, ele falou: eu queria ser como Paulo. Falei: mas você está disposto a pagar o preço que Paulo pagou? E outros falaram: eu queria ser como Pedro. Mas você está disposto a ser crucificado de cabeça para baixo? Queria ser como Lucas, o médico. Mas você está disposto a ser jogado do pináculo? Seja você mesmo, que Deus fará de você um instrumento neste mundo. Você não precisa ser ninguém, a não ser você mesmo. Você não precisa inventar.
Basta você se colocar diante do Senhor e fazer aquilo que está escrito. Entra no teu quarto em secreto. Fala comigo. Eu e você, tete a tete. Fecha a porta. Não chama a multidão. Entra, fecha a porta. Fala comigo que eu vou te justificar. Você não precisa ficar guerreando. Estão falando de você, não vai tirar satisfação, não. Vai orar. Fala, Senhor, em nome de Jesus, esse filisteu, abençoa ele. Não é assim, gente? Que Deus vai te justificar, queridos. Porque nós cristãos, nós temos aquela coisa assim, eu sou crente, mas meu braço não. Eu era assim. Eu queria dar uns cola, queria dar uns tapas. E aí você vai começando então a buscar o Evangelho, entender o Evangelho. E aí você começa a meditar na palavra de Deus em Gálatas 5:22. Que você precisa ter paz, longanimidade, bondade, mansidão, os frutos do Espírito. E quando você começa a entender que tudo isso é bom para a sua vida, você não precisa nem ficar abrindo a boca, porque quando você chegar em qualquer lugar, as pessoas querem estar perto de você. Paz, irmão Daniel, te denunciei, agora entra. Porque onde você chega, as pessoas olham e falam, eu quero estar perto dele, porque essa pessoa me traz uma paz. Mas quando a pessoa não tem os frutos do Espírito, quando você chega, a pessoa se incomoda. E aí começa então aquelas picuinhas, né? Aquelas contendinhas. Mas o Senhor nos chamou, como diz no livro de Gálatas, para a sua maravilhosa luz. Cristo nos libertou para que sejamos de fatos livres. Você é livre. Você é livre. E essa mensagem, amados, nos ensina exatamente isso. Porque Pedro estava pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus, e falando a história de um homem que precisava há anos de uma transformação. Porque ele se contentava com apenas uma esmola. Ele se contentava apenas com umas moedinhas. Talvez você tenha se contentado na sua vida da maneira que você está vivendo. Falar, eu vou viver desse jeito mesmo. Não está dando nada certo. Não mudo. Não cresço. Não prospero. Não consigo fazer nada. Tudo que eu coloco as mãos dá errado. E aí você se contenta, fala, não, estou vivendo, está bom. Não, queridos. Deus tem o melhor para você. Deus, Ele tem uma nova história para você e para sua família. Deus, Ele não chamou a mim, não chamou a você para andarmos na rua de cabeça baixa. Deus, Ele não nos chamou, aleluia, para que as pessoas olhem para nós e falem, é um fracassado. Não. Deus nos chamou, aleluia, para sermos vitoriosos em Teu santo nome. Deus, Ele nos chamou para nós mostrarmos a diferença daquele que serve ao Senhor e aquele que não serve ao Senhor. É para isso que Deus me chamou e chamou você. Aonde você colocar a planta dos teus pés, você será abençoado. Aonde você for, você fará diferença. E quando você abrir a sua boca, as coisas irão acontecer. Não porque você é melhor, não, porque Pedro ele falava exatamente isso para aqueles homens. Nós não somos os melhores. Não se maravilhem, não, nós não somos os melhores. Nós estamos falando aquilo que Jesus nos ensinou. E Jesus, Ele está nos ensinando nesta noite. Pregue
a minha palavra. Somente isso. Somente isso. Pregue a minha palavra. Se coloca diante de mim. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Há 2 meses, já é o 3º culto que eu estou falando aqui. Eu perdi a minha maninha. Minha irmã Cláudia. E eu deixei a barba crescer, meus irmãos, porque eu e ela parecem gêmeos. Eu falei, eu vou ficar de barba, para mudar um pouquinho. É verdade. Um dia eu mostro para vocês a foto. E todo mundo fala, nossa, você e a sua irmã são idênticos. Tipo gêmeos mesmo. E ela faleceu. E um dia desse, semana passada eu estava lá na empresa. O pessoal foi tomar café. Era 3 horas da tarde. E eu fiquei num cantinho. Eu não consigo apagar os áudios que ela mandava mensagem para mim. Oi, Beto. E o Enzinho? E a Lu? Eu não consigo apagar, queridos. E aí eu sempre vou ali escutar. E eu comecei a ouvir, pastor. E aí as lágrimas começaram a escorrer. Que a perca não é fácil, meus irmãos. Então ali eu comecei a chorar ali. E não percebi que já tinha passado a hora do café e o pessoal estava tudo retornando para as máquinas, para os maquinários. Aí uns meninos olharam e falaram, Bebeto, tá chorando. Eu falei, o que foi, Bebetão? O que foi que está acontecendo e tal? Aí eu falei, eu perdi a minha irmã, vocês sabem. E está sendo muito difícil. Está sendo muito difícil. Muito difícil. No sábado passado foi aniversário da minha irmã caçula. Fizemos uma festinha lá. Mas aí vem todos chorar pela perca da nossa irmã Cláudia, porque ela que organizava. E aí eles começaram a conversar comigo ali. Aí me abraçaram. E aí embargou a minha voz. Eu não conseguia falar. E aí meu gerente veio assim, o que está acontecendo aí? Caiu um balão aí? E eu olhei para ele, não é nada não. Aí ele falou, já sei. Você está chorando por causa da sua irmã, né? Eu falei, Falou, não fica assim não, Bebetão. Lembra dos momentos felizes que você viveu com ela. Vai lá, toma uma água, se recomponha, depois você volta para o seu setor. E eu fui. Lavei o rosto rapidamente ali e voltei legal. E quando eu estava voltando, um amigo vinha louvando a Deus. E ele não trabalha no mesmo setor que eu. Aí ele olhou assim, deixa eu te dar um abraço. Eu falei, Aí ele me deu um abraço. Aí ele falou assim, tem momentos nas nossas vidas que nós precisamos somente de um abraço. Nenhuma palavra. E ele me abraçou. Aí eu abracei ele. Ele falou, Bebeto, tem momentos em nossas vidas que você não precisa abrir a sua boca. É só ser abraçado. E eu quero te dar um abraço. Sabe por que eu estou falando isso? Talvez você no seu coração fale, eu não sirvo para nada. Mas alguém está esperando um abraço seu. E o abraço que você der em alguma pessoa que está esperando esse seu abraço,
não vai chegar como uma esmola, e sim como uma cura. Você está entendendo? Alguém está esperando um abraço seu. E você vai olhar para aquela pessoa, vai somente abraçá-la. Porque o Espírito Santo de Deus está sobre você. Pedro e João, eles tinham a palavra. Eles tinham a presença. Porque se você entrar na palavra no capítulo 4, a Bíblia vai dizer que eles estavam cheios da presença do Espírito Santo. Você não precisa muita coisa, queridos. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Busque ao Senhor e seja cheio, que aonde você entrar, você vai abraçar alguém. Aquele homem viveu o melhor. A sua vida inteira era uma vida de miséria. Era aquilo que ele vivia, era a condição que era para ele. Mas Deus mudou a história da vida dele. Deus está mudando histórias aqui. Deus está mudando, aleluia, opiniões aqui. Basta você somente crer e você verás a glória de Deus. Amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Deus querido e amado, aleluia. Senhor, a tua palavra diz que só o Senhor tem a palavra da vida eterna. E nós estamos aqui nesta noite, porque precisamos da tua palavra, precisamos do teu amor, precisamos, ó Pai querido, sermos abraçados por ti. Meu Deus, no nome de Jesus Cristo, ó teu Filho amado, a tua igreja precisa de ti, eu preciso de ti. Nós precisamos. E eu quero, Senhor, em nome de Jesus, repreender agora na autoridade do teu santo nome, todo espírito de enfermidade contra a vida dos teus filhos. Eu quero repreender agora em nome de Jesus todo diagnóstico de morte agora. Em nome de Jesus eu anulo agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Nós rejeitamos agora, Senhor, todo espírito de morte que vem, Senhor, se levantar contra a vida dos teus filhos. Meu Deus, em nome de Jesus, eu repreendo agora, Senhor, toda depressão, toda ansiedade. Em nome de Jesus, saia do nosso meio agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, eu rejeito agora. Senhor, assim como Pedro e João, Senhor, eles decretaram, profetizaram e lançaram a cura sobre aquele coxo. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo,
que a igreja Fôlego de Vida seja curada, que a família dos teus filhos sejam curados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu repreendo agora todo espírito de violência, toda glutonaria, todo escândalo, em nome de Jesus. Que a família dos teus filhos sejam cobertas pela tua palavra, que a família dos teus filhos sejam cobertas pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, que nós sejamos uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, todo vício agora venha cair por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai querido. Vai entrando, Senhor, nos lares agora, vai entrando, Senhor, nos quartos, vai entrando na cozinha, vai entrando na sala. Dá ordem aos teus anjos a respeito de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Meu Deus, abençoa os casais desta casa, abençoa, Senhor, a cada esposo, a cada esposa, abençoa, Senhor, os filhos dos teus filhos, abençoa os jovens, abençoa, Senhor, as crianças, os adolescentes, que nenhuma arma, Senhor, toda arma forjada de Satanás, venha cair por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Meu Deus, visita agora os nossos pastores, visita, Senhor, onde eles estiverem agora, guarda-os, cobre-os com teu sangue, livra-os de todo mal, abençoa, Senhor, a casa dos teus filhos, abençoa os projetos dos teus filhos, abençoa os sonhos dos teus filhos, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, os pastores que estão aqui presentes, a minha vida, a vida da pastora Lu, pastor Aleph, a pastora Janaína. Em nome de Jesus, abençoa as nossas vidas. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, o corpo docente desta casa, Senhor, o corpo de obreiros desta casa, abençoa, meu Deus, a cada um deles. Levanta-os, Pai querido, para um novo tempo. Levanta-os, Pai querido, aleluia, para viver uma nova história. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Se alguém no nosso meio, por alguma situação estava desviado, e você quer retornar aos braços do Pai, o Senhor está falando agora nesta noite: olha para mim. Se você por alguma situação você se afastou dos caminhos do Senhor, e você quer retornar à casa do Pai, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Nós vamos orar e abençoar você, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Se você por alguma situação, e essa palavra falou com você, e você quer receber uma oração, vem aqui na frente também, porque você não vai viver a mesmice. Talvez você está perdendo as tuas forças, e você não tem mais encontrado soluções para a tua vida. Talvez você tenha vivido tempos difíceis, tempos de dificuldades, aonde os teus sonhos, os teus planos, os teus projetos não estão mudando nada em sua vida. Jesus está te chamando hoje, falando: eu tenho o melhor para você.
eu tenho o melhor para você. Porque Jesus, Ele é aquele que pode fazer e mudar todas as situações da minha vida e da sua vida. Tem alguém no nosso meio? Se não tiver, nós vamos terminar esse culto. Porque Deus é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor. E na medida que os meninos irão entoar um louvor, se você sentir no seu coração e quiser vir aqui na frente, você pode vir. Nós estaremos orando por você, abençoando você em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Preciso de ti. Aleluias. Preciso do seu Deus Santo, Deus de poder e graças. Venha mesmo, querido. Preciso de ti. Venha aqui na frente. Se você quer receber uma oração, pode vir. Meu coração, como a coça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Posso esquecer do que fizestes por mim. Tão alto é o céu, sua misericórdia sem fim. Como o Pai se compadece do Filho, assim tu me amas, afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso
eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Aleluias. Glória a Deus. Deus santo, Deus de poder e graças. Amém. Recebe esta palavra, meus queridos. Medita nesta mensagem, Atos capítulo 3 e 4. Pode acender a luz aí, Marião. Porque Deus, Ele está riscando passado de pessoas aqui. Porque se nós, para concluirmos essa mensagem, a vida passada deste coxo, de tudo de ruim que ele viveu, ficou para trás. Quando ele se levantou, era um início de uma nova história. Ninguém vai colocar um fim naquilo que Deus está iniciando na sua vida. As pessoas podem olhar para você e falar é o fim, mas Deus está falando não, é um começo. Na vida deste coxo, deste homem, era um começo, era uma nova história. E a nova história depende de mim e de você para receber. Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele permite isso. Você quer? Eu tenho. Se você não quer, Ele vai só ficar te aguardando. Ele te dá essa liberdade. Então recebe isso. Ninguém vai colocar um ponto final aonde Deus está colocando um início. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, nós te glorificamos e exaltamos ao teu nome pela tua bondade. Nós te glorificamos e exaltamos a ti, Senhor, por esta noite, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Meu Deus, eu quero pedir, Senhor, nesta noite pela tua igreja. Abençoa, Senhor, a cada família aqui representada. Nos dê uma noite de paz, uma noite de bênção. Que a nossa noite, Senhor, seja uma noite alegre. E que o dia de amanhã, se assim o Senhor nos permitir, seja melhor do que foi o dia de hoje. Amanhã, Senhor, nós estaremos cultuando aqui, Senhor, numa vigília. Que o Senhor já está preparando, que seja, Senhor, uma grande bênção. Que amanhã seja, Senhor, a manifestação do teu poder e da tua glória. Meu Pai querido, em nome de Jesus, leva, Senhor, os teus filhos em paz, em segurança. Leve-os, Pai querido, para os seus lares, Pai querido, debaixo da tua cobertura e das tuas potentes mãos. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, vão em paz. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor resplandeça sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor nos dê a paz que excede todo entendimento. Nós amamos vocês em Cristo Jesus. Amém. Está encerrado em nome de Jesus. Glória a Deus.